Cumprimentar a nossa presidente, colegas vereadoras, vereadores, assistência, o público presente, os nossos telespectadores da TV Câmara. E, mais uma vez, senhora presidente, a gente usa essa tribuna para falar sobre a questão da saúde do nosso município. Mas, para falar em saúde também, quero poder me solidarizar com o presidente Lula, que está passando por um tratamento duro e que realmente ninguém está livre de passar por um momento tão difícil de saúde como esse. A gente fica entristecida muitas vezes de ver, num momento tão frágil da vida da gente, e a vida da gente, embora sejamos fortes, nós somos fracos sim. Quando toca na nossa saúde, a gente vê que às vezes não há dinheiro do mundo que possa comprá-la. Mas nós desejamos, sem dúvida alguma, ao presidente que possa se restabelecer e possa voltar às suas atividades junto com a sua família. Mas, de outra parte, senhora presidente, também falando em saúde, quando nós propomos aqui, nesta casa, e foi aprovado, uma lei que fala sobre o agendamento telefônico de consultas para as pessoas idosas e pessoas com deficiência. Quando nós pensamos nesta lei, quando nós elaboramos essa lei, nós elaboramos porque nós partimos de um princípio. E qual era esse princípio? O princípio era que muitos idosos passavam a madrugada na fila para poder conseguir uma consulta. Pessoas com deficiências passavam a madrugada para poder conseguir uma consulta. E com isso, nós pensamos que fazer um agendamento telefônico para essas pessoas facilitaria a sua vida, de não ter que de madrugada pagar alguém, ficar na fila para poder conseguir uma consulta ou não. Pois bem, o que diz a lei nos seus 6 artigos, e no artigo 3º está bem claro que fala que o número de consultas agendadas por telefone, no mínimo 20% das consultas diárias disponíveis nas unidades de saúde. Diárias. Está bem claro no artigo 3º. Mas desde que essa lei foi implantada, e a secretária Valéria, com toda a boa vontade, já de imediato tentou implantar a lei, não conseguiram operar ela, não conseguiram dar uma sistemática eficiente e eficaz para essa lei. O que está acontecendo? Hoje existe um dia só na semana, e está aqui o dia, aqui está o de um idoso que recebeu esse cartãozinho, tá? Está a identidade aqui da pessoa que faz semanas e semanas que tenta marcar uma consulta para um médico e não consegue. Aí deram para ela aqui um agendamento preferencial para idoso, com base na legislação que nós criamos. Dos 3 telefones, só um funciona. Só que esse que funciona, chama e está sempre ocupado. E ela faz um mês que está tentando marcar consulta e não consegue. Mas por que, vereadora Sônia? É a senhora que já tocou nesse tema. Porque é um dia só. E na legislação que nós criamos e que meus pares aprovaram, fala, vereadora Cláudia, a senhora que é defensora da saúde também, que deve ser todos os dias o agendamento. Tu não sabe se tu vai adoecer lá na terça, na quarta, na quinta-feira da semana que vem. Como é que eu vou marcar na sexta? Vou agendar para terça, para quarta, para quinta? Eu não sei quando vou adoecer, quando vai ter um problema. Por isso que a lei foi bem clara quando nós aprovamos, que seriam todos os dias, diariamente, o agendamento da consulta. E aí está dando problema. Aí as pessoas falam na rádio, aí as pessoas nos procuram. Mas o interessante de tudo isso é a maneira que as pessoas tentam reverter, colocando a culpa nessa vereadora. É assim que fazem lá no PAN e é assim que fazem até algumas pessoas dessa casa, que procuram, aí vem os idosos, procuram algum gabinete para tentar agendar via gabinete, e aí as pessoas lá do gabinete dizem assim, sabe quem é que criou essa legislação? Foi a vereadora Adriana Lara.
Tá, quem é que criou essa legislação para os idosos, que vocês não estão conseguindo ficha? É a vereadora Adriana Lara. De maneira maldosa, de maneira desrespeitosa. Porque essa legislação que eu criei, que meus pares aprovaram, ela teve a mais das boas intenções. Ela teve a melhor das intenções, que foi salvaguardar os direitos dos idosos e das pessoas portadoras de alguma deficiência, que não precisasse perecer na fila. Mas por falta de competência para colocar a pleno no funcionamento, surgem essas questões. E esses dias, semana passada, alguém na rádio colocou com toda a clareza, dizendo: essa lei que a vereadora criou, que nós não conseguimos, os telefones estão sempre ocupados, marcaram um dia. Aí eu fui na rádio e expliquei: não, está aqui a lei fala muito bem claro, não é um dia só como a secretaria colocou, agendamento é todos os dias. Aí eles tentam, vereadora Cláudia, denegrir a minha imagem, como se eu fosse contra os idosos, como se eu estivesse dificultando a vida dos idosos. Não, esta conta eu não vou pagar, esta conta eu não vou pagar. Por mais que queiram distorcer e dizer que nós tentamos prejudicar, não, essa conta eu não vou pagar. A lei está bem clara. E aquelas pessoas mal intencionadas que tentam colocar para as pessoas que vão lá no PAN e não conseguem o agendamento e vêm aqui nos gabinetes e via vereadores conseguem, e alguns pares dizem: não, isso é culpa da vereadora. Não, eu não vou pagar essa conta. Essa incompetência tem nome de quem está gestando essa política, quem não conseguiu fazer funcionar uma lei que todos os vereadores aprovaram e que tiveram tempo de também, vereadora Teia, emendar se fosse o caso. Só que agora está aqui, é um dia só na semana, 3 telefones, dos 3 só um funciona e está sempre ocupado, e essa cidadã que me deu a sua identidade está aqui. Faz um mês que tenta marcar, consulta e não consegue. Agora o que eu vou fazer? Vou lá na secretaria, falar com a Suzel e dizer: olha aqui, Suzel, faz um mês que está tentando, ver se consegue para mim. Aí tentam colocar como se a culpa fosse minha. Não, a culpa é deles que não conseguem fazer uma lei que foi criada por esses pares com a das melhores intenções, que foi preservar o direito dos idosos. Senão fica muito no papel, né, vereadora Cláudia? Direito dos idosos no estatuto, direito das crianças no estatuto, mas na prática de direito, aí não acontece. Eu quero dar uma parte para a vereadora Cláudia, que está me pedindo, vereadora Jussara. Para contribuir contigo, Adriana, eu acho que nem é a função da implantação da Secretaria de Saúde, sim dos gestores que estão à frente, a coordenação dos postos de saúde que não estão atendendo. É verdade, e aqui quero fazer um breve relato de uma pessoa que foi no PAN há uns dias atrás, uma pessoa que sofreu um AVC, foi para a fila, não conseguiu porque tinha data de agendamento, ao qual passou mais de meia hora no telefone, não conseguindo a ficha com o doutor Júlio Lucas. Então, aqui só para contribuir contigo, que é verdade e procede essa informação. Obrigada, vereadora Cláudia. Obrigada pela sua contribuição. Então, só para mostrar que é verdadeiro, a questão de não conseguir, vereador Rubem, o senhor é médico, tem influência na saúde do município, não estão conseguindo, de maneira eficaz, colocar essa lei em prática. Não estão colocaram um dia. Mas o pior de tudo isso, que é muito ruim, eles colocarem que a culpa é minha. É isso que estão fazendo. É isso que estão fazendo, vereador. Não, isso é culpa da... Bom, se é, então termine então com a lei e faça de outra maneira, que funcione. Mas que tenham os idosos e as pessoas portadoras de deficiência o direito de consultar. Aí nós imaginamos o seguinte: se a pessoa que está lá no posto e precisou de um traumatologista, por que no próprio posto já não agendam para a pessoa não precisar ir para a fila do PAN? Gente, tem coisas que faltam bom senso, tem coisas que falta gestão. E para fazer gestão e para administrar, tem que ter competência, tem que querer, tem que ser humano, no sentido amplo da palavra, de saber o que é uma pessoa que está com um problema de saúde e precisa ser atendida na hora. Não é para dali um mês, não é para dali a 2 meses. Está aqui, estamos com um problema sério. E eu quero dizer, vereadora Cláudia, que nós já nos reunimos com a secretária
várias vezes, eu, minha assessoria, levamos esse problema para ela. Quando a vereadora Sônia abordou, quando a vereadora Cláudia abordou, quando as pessoas nos procuraram, só que até agora, infelizmente, vereadora Jussara, nada está sendo feito e a situação está piorando a cada dia, está ficando calamitosa. Então, nós pedimos aos gestores da saúde que, por favor, vejam com a máxima urgência essa questão que está crítica no nosso município. Obrigada. Agradecemos a vereadora Adriana. Próximo vereador inscrito, vereador Divaldo Lara.